fala aqui sobre a filha de Jairo, que foi comentado hoje. E olha só como são as coisas, né? Que a presença do Senhor, como Ele muda situações, né? A presença do Senhor na nossa vida, por mais que a gente passe talvez algumas situações em um determinado tempo, mas nós não podemos nunca esquecer que Ele muda situações, como já mudou muitas situações nossas, nas nossas vidas, né? Mas Ele continua sendo o mesmo e mudando a situação. Tem coisas que Ele permite, tem coisas que Ele não permite, tem coisas que acontecem que não é porque Ele quer que aconteça, pelo contrário, Ele não quer que aconteça, mas é por causa de nós mesmos que muitas coisas acontecem, e às vezes Ele deixa não pelo querer dEle, não pela vontade dEle, às vezes Ele deixa a nossa própria vontade, algumas vezes Ele deixa a vontade, porque nem sempre todas as nossas vontades glorificam Ele, algumas sim, algumas não. Algumas Ele deixa a gente deixa a gente no livre-arbítrio, algumas Ele vem com a soberania. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós. Então a gente tem que entender todo esse parâmetro do nosso Deus, e não vamos compreender Ele por completo, só quando estiver na glória, mas enquanto estiver aqui na terra, Ele está sempre nos mostrando, nos direcionando a vontade dEle para nossas vidas. Amém? Enquanto muitas outras vontades vêm que não é dEle, e a gente tem a opção de escolher, né, de optar. Agora a palavra nos conduz de uma maneira que nos leva à vereda da justiça, e por Ele estar junto, por nós não afastarmos Ele de nós, a qualquer momento Ele está ali como socorro bem presente. Amém? Olha o que aconteceu, né? A filha de Jairo, e olha, e vamos observar algum detalhe tremendo. Olha o que diz a palavra. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, assentou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu-o uma grande multidão que o apertava. Amém? Se a gente for ver aqui na continuação, nós vemos numa parte, o qual aí veio aquela mulher do fluxo de sangue, ela, né, no meio do caminho, ao qual ele se direcionava para atender um socorro, como um socorro bem presente. Tu vê que um da sinagoga veio, chamou, ele falou: eu vou, e ele saiu para atender um socorro. Só que no meio do caminho apareceu algo imprevisto, né? Não da parte dele, mas daquela mulher do fluxo de sangue, né? Nós sabemos o que ocorreu, o que aconteceu, e aquela mulher foi beneficiada pela fé e por ter se chegado até Jesus. Ou seja, a vida daquela mulher só mudou porque ela se chegou a Jesus. Amém? Do fluxo de sangue, dinheiro não adiantou, médico não adiantou, tem hora que é só Jesus mesmo. Amém? E hoje em dia, muitos que têm dinheiro não conseguem, médico não adianta, que não tem mais jeito, só tem Jesus. Mas quando nós temos Jesus, nós temos tudo acima de todos os recursos que nós tivemos, porque Ele é acima de tudo e de todos. Amém? Mas vamos voltar aqui no início, né? Jesus quando passava a orar, o povo tinha um interesse de estar com Ele. O povo gostava de ouvir Jesus ministrando, e Ele não só ministrava, como Ele também curava, né? Com Ele ressuscitava, e o povo gostava de estar sempre ali diante, né? Para uns para ver, e outros por acreditar e querer estar do lado daquele que tem a vida, que dá vida, que cura, que sara,
que multiplica. E o povo estava sempre junto. E vai tudo atrás. E você vê que o 22 diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga. Na sinagoga você vê como é que tem pessoas lá que eram a favor dele e pessoas que se levantavam contra o ministério dele. O Jairo era um deles. O Jairo, ele confiava e via algo diferente na vida de Jesus. Ele via algo que o homem comum não podia, como se não fosse Deus com ele, como aconteceria aquilo tudo? Mas muitos vendo ainda se levantavam contra ele, mas Jairo não. E Jairo ele correu aos sacerdotes? Não. Ele foi a Jesus. Por que ele foi a Jesus? Porque ele dava crédito àquilo pelo qual se manifestava através dele. Amém? Mesmo sendo um principal da sinagoga, você vê como são as coisas. Às vezes a gente não entende. Ali era um sacerdote, pode ser um pastor, pode ser um apóstolo. Quem disse que um da família dele não pode ficar doente e até morrer? Ele pode curar 1000, mas não pode? Pode, porque é algo natural que acontece na vida de todos. Talvez, né? As pessoas, mas como é que pode? Vou pedir oração, mas o filho dele morreu. A gente junta tudo quando não tem uma coisa a ver com a outra. Porque tem a ação de Deus. Na oração, em nome de Jesus, tem a ação de Deus. Existe permissão de Deus. Existem tantas coisas ao qual Deus move ao favor. E você tem que continuar crendo nele, confiando nele. Mas ele foi lá com uma fé tremenda e acreditando, porque ele acreditava em tudo aquilo que ele fazia, todos aqueles sinais que Jesus fazia. Jairo dava crédito, nem todos davam, outros se levantava por causa de posição, porque o povo está seguindo Jesus. Os sacerdotes, a maioria, queria que o povo ficasse sob o comando deles, sobre dependência deles. Quando Jesus veio para livrar o povo, Jesus veio para ensinar boas novas ao povo, não viver naquela lei, né? Naquela coisa da lei, mas sim diante da graça que veio por meio dele, né? Depois da cruz do Calvário, antes da cruz do Calvário, enviado por Deus. Então ele está ministrando para nós a graça imerecida para nós. E aí eles tinham às vezes um confronto com a lei. Mas o Senhor também não veio para desfazer a lei, mas ele só veio mostrar que a graça muitas das vezes está acima da lei, né? É algo, aí vem aquele negócio de circuncisão e incircuncisão, né? A gente sabe essa parte nós não vamos entrar. Então o que me chama a atenção, que foi um sacerdote, né? Esse dia foi o centurião, você vê, um centurião. Olha como não fez diferença com a fé. Jairo usou da grande fé, e o centurião, que não era de Jesus, né, do povo ali, era judeu, mas não era do povo de seguir, e usou de uma grande fé que ninguém tinha ali. Tu vê como é que as manifestações do Senhor, quando se aproxima diante dele e demonstra aquela confiança em fé que ele pode, aquela confiança que só o Senhor pode, né? E aquilo ali, a resposta, ele consome a fé daquele que dirigiu a ele, e a resposta pela fé é liberada o poder, através da cura, através de uma bênção. Ali foi a cura, né? E nós vamos observar, né, que depois, lá no 35, o mesmo, 5:35, continuando, olha só. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? O que aconteceu? Aquela parada de Jesus, o tempo a gente não sabe aquele tempo, porque ele não veio de carro, ele foi andando.
provavelmente um distanciamento longo, e ainda teve aquele processo, né, do milagre da mulher do fluxo de sangue. Então, naquele espaço de tempo, a menina não resistiu mais. No natural, ela dormia, morta, amém? Ela dormia morta, estava morta. Dentro do natural, ela não resistiu e morreu. Tá, e aí? Chegaram e falaram, deixa o mestre agora, não importuna mais não. Ou seja, não adianta mais falar com ele, que não tem mais jeito, já morreu. Olha só, se alguém falar alguma coisa para você, que não tem mais jeito, mas se você tem Jesus na tua vida, tem jeito sim. Porque tem a palavra dele ainda por último na tua vida. Ou na vida de um filho, ou na vida de um esposo, de uma esposa, de um neto, eu não sei, eu não trabalho. Porque pode ser chegar um momento difícil, alguém dizer, desiste, não tem jeito mais não, mas eu tenho Jesus. E como ainda tenho o fôlego, ainda tem a palavra dele sobre a minha situação. Então ainda há uma esperança, né? E o que ocorreu ali? Olha só, 36. Jesus ouviu isso. Jesus ouviu o que eles falaram. Tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Você vê que eu acredito que quando chegaram, né, os mensageiros a falar, e Jairo estava com o Senhor já indo para lá, Jairo deve ter se abatido, porque Jairo contava com que ela está enferma, mas se ele chegar, tocar a mão nela, ela vai viver, ou seja, aquela doença não o mataria, porque ele ia tocar, só apenas tocar, a virtude saía, e aquela jovem estava curada. Mas Jesus se antecipou e falou para ele, né? Não temas, crê somente. Então Lázaro, ele continuou, ele não deixou a mensagem que chegou negativa, ele não deixou com que aquilo entrasse, mas ele deu ouvido ao que o Senhor falou, amém? Às vezes vai chegar a palavra para nós negativa daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vai chegar agora, não dá mais. Mas só que a palavra de Deus, né, a promessa do Senhor na tua vida, ela é viva e eficaz. Então nós temos que entender como nós não devemos temer, e sim crer e esperar. Amém? Por quê? Porque esse tempo de espera pode acontecer um milagre. Tem casos que a gente vai ver que não vai acontecer? Vai. Mas sabe quantos casos, você sabe quando vai se manifestar o milagre de Deus na nossa vida? A gente não sabe, de repente, mas você tem que estar sempre esperando, amém? Sempre acreditando, porque Ele fala e a palavra dele é poderosa, e é viva e eficaz para nossas vidas. E diz assim, os 37, agora olha só como é interessante. 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Quer dizer, lá já tinha findado já na vida daquela menina, né? E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Olha só como são as coisas. Jesus, quando chegou, eles começaram a rir, tipo assim, o que eles vêm fazer? Se escarneceram, né? Achando que ele não podia nada, começou a rir. Riram-se dele, de Jesus. O que Jesus fez? Muitas coisas, eu vou te dizer um exemplo que eu passei uma vez, e vocês vão entender como às vezes você é necessário fazer certas atitudes para que o poder de Jesus se manifeste. Você vê o que riram-se dele, ok? Ou seja, não deram crédito, não acreditaram.
ditaram. Porém ele, tendo-os feito, saiu. Ou seja, Jesus afastou eles dali. Por que Jesus afastou eles dali? Qual foi o motivo, né, do Senhor afastar aqueles que riram-se dele, que demonstrou incredulidade? Jesus ia operar algo tremendo ali, e muitas das vezes a negatividade daqueles que estão ali não é para estar perto. Às vezes você tem algo a fazer e tem tanta pessoa negativa do teu lado que aquilo atrapalha o mover de Deus na tua vida, através da tua vida ou na promessa dele. E quando tu identifica isso, você tem que pedir, ó, dá licença, dá para vocês afastarem enquanto a gente vai orar aqui outra coisa? Jesus fez isso. Jesus, ó, apartou eles. Uma vez eu estava em casa, né, uma cunhada que Deus já a tenha, né, ela apareceu lá na Alemanha, casou com um alemão, e ela estava aqui, em São Gonçalo, onde eu morava, e ela começou a sentir muita dor, uma dor muito forte. Ela achava que ia morrer ali. Que dor era? Não sei. Mas ela falava, e ela me chamou, e ela estava com um companheiro ali, que a gente até conhecia. E a ex-esposa também estava lá, era irmã dela. E eu estava em casa, tinha discutido um pouco por causa de besteira, não porque eu quis. E na mesma hora me chamaram para orar. Eu falei, ah, meu Deus, me ajoelhei, Senhor, me perdoa por ter discutido, mas é algo que é do Senhor. Eu não tenho como deixar de ir lá, Pai. Então me perdoa e me permite. Quando eu cheguei lá, como ele não era cristão, ou também era mais ou menos, e eu lembrei dessa passagem de Jairo, quando riram de Jesus, daqueles que não acreditavam, né, que ia acontecer algo ali. Eu falei, por favor, dá você me dar licença, vocês dois, saem, vão lá para a sala, deixa eu com ela aqui sozinho. Engraçado, a passagem veio na minha mente. Como é que o Espírito Santo traz a memória, né? Veio na minha mente. Eles foram para lá. Ela, uma dor perto do abdômen, uma dor muito violenta, era uma dor muito forte, eu não sei o que era. E eu coloquei a mão, comecei a orar, não orei muito, repreendi, dei ordem para a dor cair por terra. Não era cristã não, até ia nesses lugares de rezadeira, esses troços aí. Eu repreendi e dei a ordem em nome de Jesus, saiu, na mesma hora sumiu tudo, mas não sobrou um vestígio daquela dor. Ela logo se voltou para o Senhor, aceitou o Senhor, né? Foi parar numa igreja lá no Rio, eu estava lá no Jopa, era da Benésia. E ela foi curada ali desse mal ela foi curada, e dali ela entrou na igreja. Ela quis logo ir na igreja que eu estava, apesar que ali na verdade foi o Senhor, mas amém. Depois ela foi para a igreja do Rio, aí uma igreja que, depois que vocês entram, parece que tranca a porta e não pode sair ninguém, só sai quando acaba o culto. Eu esqueci o nome da igreja. Não acho certo isso, mas... E ela ficou na igreja, ela veio há muito tempo depois, ajudou, lá na Alemanha ela buscava recurso para ajudar as pessoas aqui, os necessitados, né? Lá na euro. E ela mandava para mim comprar as coisas, dar as coisas às pessoas. Ela se interessou, ela mudou a vida dela. E ela se casou, né? Não ficou com aquela pessoa que estava, se casou. E depois de um tempo Deus a levou. Então, quando vocês tiverem cuidado, quando tiver uma promessa na vida de vocês, e tiver muita gente ao redor que é incrédula, vai atrapalhar a tua vitória, vai atrapalhar a manifestação do poder, porque são pontos negativos. E quando você perceber, e se o Espírito Santo trouxer a memória, pede para sair, não fica com vergonha não, pede para sair, fica só com quem tem que ficar. Jesus ficou ali, né? Pedro, João, Tiago, ficou ali, né? Jairo, a esposa dele. Olha o que aconteceu. 41. Não, continuando 40.
Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Olha só, você vê, né? Jesus tem um poder sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. Ele mostra aqui, né? Também tem a viúva de Naim, né? Da esquife, né? Ele só tocou ali e o mancebo se levantou. Ela estava chorando muito. Ele sentiu muito. Aquela mulher só tinha aquele filho, não tinha mais recurso. E veio aquela, né? A gente fala, aquele cortês, né? Que vem aquele, né? Vieram chorando ali e ele só tocou no esquife. E ali aquele jovem se levantou. Deus teve muita misericórdia daquela mulher. E hoje ele continua sendo um Senhor de grande misericórdia, um Deus de grande misericórdia. A gente tem que observar que ele pegou na mão da menina e falou: Talita cumi, menina, te digo que levante. Mas ele é assim, a palavra dele é poder. Amém? A palavra de Jesus, ele é poder. Ele mesmo no espiritual, no invisível, ele pode determinar a palavra para a nossa vida e esse poder vai se manifestar. Às vezes ele nos permite falar em nome dele e permite o poder se manifestar. Mas ele mesmo pode determinar no mundo espiritual, mesmo você não vendo, a teu respeito, ao qual o inimigo, o mal, a doença, a enfermidade tem que sair. Amém? Então o que nós podemos fazer? É entender que não devemos nos afastar da presença do Senhor. Não se afaste da presença do Senhor, mas aguarde e confie até o final. Nós sabemos que o final é uma vitória garantida, isso nós sabemos, mas muitas outras coisas podem ocorrer que ele te mantenha de pé ainda. Amém? Mantenha de pé. Ele aqui falou para não espalhar, porque Jesus também não é aquele assim, fala que eu fiz, sabe farol, né? Jesus não, via quem estava perto, né? Que estava andando junto, que acreditava, confiava, e começava a ver. E ele manda não falar por causa disso, para não chamar muita atenção daqueles que iam contra ele. Que cada vez que ele fazia mais sinais, prodígios e maravilha, mais tinha uma turma que se levantava para matar ele. Porque o povo estava seguindo e deixando de seguir a eles. Então eles não se preocupavam com o milagre, se preocupavam com o povo seguir a ele e perder o poder ou a posição. Sem contar a história lá dos romanos, né? Então nós podemos observar que Jesus na vida, ele pode mudar a nossa situação ou uma situação, né? Algo que não tem mais jeito, ele pode mudar. Ele pode deixar e pode mudar, mas nós servimos aquele que tudo pode. Amém? Então nunca duvide do Senhor, mas continua confiando e glorificando o nome dele. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Vamos estar orando. Vou orar a Deus para nos dar a força, né? Tem muitos que estão vivos, mas às vezes espiritualmente estão mortos. Uns já estão abalados, muito feridos e precisam ser renovados. Precisa ser restaurado, né? Como a árvore cortada, agora nós vimos, né? Quem não passa por isso em algum momento, mas se tu tiver, né, sendo regado pela água do trono de Deus, por assim dizer, entender, né, através da sua palavra, né, através do mover do Senhor, segundo a vontade dele sobre a nossa vida, nós vamos frutificar de novo, vai brotar de novo, ou seja, tu vai se levantar de novo, tu vai ficar de pé de novo, e o nome dele será glorificado. Amém? Glória a Deus. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é a tua igreja, o povo que chama e clama pelo teu nome. A ti, Senhor, somente a ti nós rendemos glórias e louvores, Deus.
Agradecemos pela direção de tudo que o Senhor está fazendo e fez e continua a fazer nessa igreja, na nossa vida, não só aqui dentro, mas lá fora, em casa ou no trabalho, Deus. Pedimos ao Senhor, Deus, o revestimento, Deus, nos ajuda, Deus, meu Pai, a vencer, Deus, pois o Teu poder é soberano, Deus, a Tua destra nos sustenta. Senhor, meu Deus, nos faz, Deus, meu Pai, ser direcionado a cada dia pela Tua vereda, Pai. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, meu Pai, a firmar os nossos passos, Pai. Senhor, repreende a doença, repreende a enfermidade, repreende a morte, Pai. Repreenda, Pai, esse vírus, meu Deus e meu Pai. Vai repreendendo todo o mal que se levante, Deus, na face da terra contra nossas vidas, contra os teus ungidos, escolhidos, espalhados na face da terra, entre povos e nações, Pai, missionários espalhados na face da terra. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai dando livramento, Deus, meu Pai, vai glorificando o Teu nome, Senhor, vai repreendendo, meu Pai, o dardo inflamado, a seta maligna, Pai, a obra de macumbaria e feitiçaria, vai desfazendo, Senhor, todo o laço do passarinheiro, repreenda, Pai, o demônio noturno que perturba, que se achega na casa, se achega na cama, se achega no quarto, Senhor, meu Deus, que vem afligir, Senhor, que venha trazer esfriamento, Senhor, que venha trazer separação, Deus, aquele que foi enviado, foi mandado, Pai, meu Pai, que ofereceram, que deram, que sacrificaram, mas aqui está um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, é o nosso sacrifício, é a nossa salvação, é a nossa verdade, Pai, em nome de Jesus, repreenda no sangue o mal, na coluna, em cada órgão, Deus, do corpo humano, Pai, na mente, Senhor, na visão, nas cordas vocais, Deus, Senhor, vai repreendendo, Pai, a pressão arterial nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Pai, desfaz o que foi levantado até esse momento, sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um, sobre cada vida que está sendo representada. Meu Pai, abençoa os vizinhos, abençoa esse bairro, o vizinho de cada um, Pai, nessa hora. Deus, nós decretamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, a nossa vitória, meu Pai, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. E que o amor de Deus do Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós que aguardam a vinda do Cordeiro de Deus. Todos de acordo, fala justamente comigo? Amém. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso.